Não sabia que tinha tanta gente pela manhã. Mas o domingo a gente dedica para o Senhor e todos os dias, mas no domingo, o primeiro exemplo, sempre víamos o irmão William, o primeiro exemplo. Já às 4 já íamos, às 4 já nos levantávamos e às 5:15 já estávamos já na casa e às 6 já estávamos no auditório muitas vezes, bem cedinho. Quando não, assim às 7, mas quase sempre era às 6 horas. Estávamos bem cedinho e enquanto a gente chega, a pessoa chega, vai se acalmando, se tranquilizando e vai se acomodando, meditando. É por isso que essa hora os rapazes do som chegam bem antes para acertar tudo e assim o povo, quando vai chegando, o povo vai se acomodando, vai se preparando, orando para Deus. E desde que se chega, Deus já está abençoando. Desde que se chega, já está falando a alma, o coração da pessoa, e a pessoa falando com Deus, e nesse ambiente, pois, Deus começa a abençoar o povo. Só era que uns de Monterrey que estão... Onde é que eles estão agora? Em Texas, que é no Texas. Eu também, os de domingo, os de Bolívia, que são de Washington, estão em Washington. Eu também lembrava de toda essa família. A família Soto é o sobrenome. Javier Soto, a família. Eu os conheço desde 96, 97. E o que aí me falavam assim, eu te amo e os amamos, mas olhem, quando se viajava por toda a América Latina, tem um ditado que o nosso irmão William dizia: como tu vais amar alguém que tu não conheces? Vejam, nós amamos a Deus. E tu dizes assim, ou falas assim, não conhecemos, mas Deus está em todos os lugares. Desde a natureza, na natureza, nos irmãos. Nós fazemos parte de Deus. Quando diz que, como tu dizes que amas a Deus que não o vês, e aborreces ou não amas o teu irmão que vês. Porém, falando assim em termos entre os seres humanos, com palavras, como Ele nos fez viajar, nos levou por toda a América Latina, conhecendo todo o povo. E aí sim, vamos dizer assim, literalmente, eu posso dizer que os conheço, e eu posso dizer que os amo, porque eu visitei todos os lugares. E aí é que surgiu esse amor, surgiu daí esse amor pelo povo. E é recíproco isso. Mas claro, há esse amor muito mais além, que é o amor divino, o amor ágape, o amor de Deus, porque em cada era e em cada dispensação podemos dizer que Deus está no meio do seu povo, e podemos dizer que, pois, não é que não veja a Deus e diz eu amo a Deus e não o vejo. Não é falar assim. Nós sempre vemos a Deus no instrumento que Ele tem. E também nos irmãos. Porque quando a palavra vai se fazendo carne, cada vez vai se fazendo mais e mais carne. Nos escolhidos. E palavra sobre palavra, palavra mais palavra, já vai se fazendo essa fusão, essa união dessa grande teofania com estes corpos, os quais brevemente chegarão a ter essa plenitude de Deus também. E
Não é em vão que ele dizia, não é de se estranhar que esses arcanjos estiveram viajando pela América Latina. Não estranhe isso. Muitas vezes as coisas se cumprem de uma forma tão simples, mas tão simples, tão normal, que quando uma pessoa chega a ver, já se cumpriram. E como? Assim, dessa forma. Mas eu não sabia que isso tão grande iria se cumprir dessa forma, desse jeito. Graças a Deus que eu vi isso. Que eu entendi isso, que eu criei. E se tinha algo que eu não entendi, agora eu entendo, vê? Porque já quando se fala, quando se abrir ou se abre completamente, então a pessoa já entendeu isso, vê? Eu não entendia isso do que nós acrescentamos, colocamos ontem, foi algo bem simples. Nem sequer tinha microfone para a doutora, porque enquanto lia-se para o irmão William o título, pois diziam, com um que é lido, tu leis aí também e já fica, depois que se fizer o protocolo, porque eles têm que se apresentar isso para que isso se tenha feito, ou seja, se fez, e ele queria fazer tudo isso bem rapidinho antes da reunião. Isso nós fazemos rapidinho antes da reunião. E eu lembro que no escritório ele disse, guarda bem isso, que um dia o vais usar em algum momento no teu ministério e tu vais usar. E eu falava assim, o que é que ele estará me falando assim? Pelo contrário, muito melhor. É ele, porque tudo era ele. Ele era quem estava, Deus estava usando, era ele. E também me fez lembrar, eu me lembrei como é que ela se chama? Ana. Que ele diz, graças que fizestes como José, que não abandonou a Maria. Vê a Escritura como tem múltiplos cumprimentos. A Escritura, o anjo lhe falou, fica com ela. É como se ele tivesse me dito, fica com o povo. Fica com o povo. Que esse é o povo onde que estaria recebendo as promessas, onde é o povo que receberá a imagem e semelhança de Deus. Faz pouco nós lemos a semelhança, que é o véu de carne. Ele escreveu isso aí. Isso é muito, muito importante. A semelhança de Deus, neste tempo, é o ministério de Moisés e Elias. É o cumprimento do que ele prometeu, que estaria no meio do seu povo, trazendo a fé de rapto. E vejam que quando se abre, quando começa a sair tudo isso, a se abrir tudo isso, eu mandei isso para lá, para que se buscasse informação de tudo que foi relacionado a esse ano, porque em abril já foi um evento, um acontecimento, depois mais outro evento, e acharam um correio eletrônico, um e-mail, que foi mandado aí para essa universidade, onde eles tinham perguntado qual foi o tempo da trajetória do meu ministério. Qual era o tempo da trajetória do meu ministério? Foi feita a pergunta. O irmão William responde, manda dizer para eles, e isso está aí escrito, manda dizer em 2015 para eles, fala ao reitor da universidade que José Benjamim tem 24 anos de ministério. E eu fico fazendo contas na minha cabeça, espera um momento, 2015 menos 24, porque você pode pensar 20, 30, sempre a gente vai arredondando os números, mas por que agora pensando em 24? E resulta, dá como resultado 1991, é o resultado. Um ano antes, nós casamos em 92, falando com Sarita. Não foi em vão a pressa dele para casar a gente. Tinha pressa, porque eu fui para lá com ele, que eu estava interessado por Sarita, e a gente não estava nem noivo, nem noivamos. Vá, tu vens aqui, te casa em agosto, mas eu nem sequer tinha noivado com Sarita, porém, bom. E tu somas 1991, mais 33 anos,
E o resultado é 2024, quando eu faço 50 anos. Ou seja, que tem algo aí e está mostrando, porque se ele falou, ele disse 24 anos, faltando 9 anos para ter a idade que Jesus teve no seu ministério aqui. Tem algo aí, tem algo por aí. Isso ontem foi que, foi ontem mesmo foi que durante o dia me mandaram, olha só o que ele tinha me mandado dizer, que ele mandou dizer para o reitor da universidade, que tu tinhas 24 anos de ministério. Muito obrigado por essa informação, por esse dado, porque ele aí já me falou desde quando eu tinha começado já algo aí, já se tinha começado algo aí. Vejam como tudo isso, Deus tinha tudo isso guardado, selado aí, trancado aí. E depois vejam que em 2002 já se começou aí uma etapa no programa divino muito importante, e foi Deus guardando esse ministério, guardando, tanto assim que até o final, o fim, já nesses últimos dias, ele falou a mesma coisa que falou aí o anjo para o irmão Branham. Disso tu não falarás nada para ninguém. Eu aí nesse tempo não entendi algumas coisinhas, mas agora eu já entendo muitas coisas, nas quais e o porquê das coisas, o motivo dessas coisas ou das coisas. E era tão e tão importante esse ministério que estava crescendo no meio do povo, que era o que traria a fé de rapto para o povo. Porque sem a fé de rapto, teríamos que passar pela tribulação. Ele nos falou isso quando ele voltou. Ou seja, que essa volta dele, esse regresso dele foi muito significativo, foi muito importante. Onde ele se meteu? O anjo forte. Onde se meteu o anjo forte que desceu do céu? Disse para Julian ontem, porque eu tinha lido isso numa mensagem de 1982, eu acredito que foi no estudo bíblico que nós tínhamos lido, não sei se foi num dia da semana, foi num sábado que nós lemos. E olhem, o anjo forte é Cristo na sua vinda. E olha o que diz ele falando de João, estava dizendo, o irmão William dizendo, isto é da mensagem, o livro que um homem comeu, 21 de março de 82. Ele, sendo um profeta e estando vivendo no tempo da era perfeita, da era da pedra angular, da era do trono do Senhor, então ele aparece dentre todos os profetas como o trono onde o Senhor se mete na sua segunda vinda. É por isso que nós vemos ou encontramos que depois que o anjo forte deu o livro para que o comesse, depois disso, você deixa de ver o anjo forte. Onde ele se meteu, diz o irmão William? Para onde ele foi? Ele se meteu dentro daquele que comeu o livro. Ele então pega esse instrumento para, através desse instrumento, ele se manifestar. Quando a irmã Branham voltou-se e bateu a porta na cara do irmão Branham, não era no irmão Branham, foi para o Espírito Santo. Não foi para o irmão Branham, foi para o Espírito Santo. E aí vocês já vão vendo por onde eu vou, estou indo. Ou seja, aqui, ou por onde eu vou. Ou seja, que o ministério desse que comeu o livro é uma manifestação do anjo forte. Então é o anjo forte, através desse que comeu o livro, dando a conhecer os mistérios escondidos desde antes da fundação do mundo, dando a conhecer o grande mistério pelo qual aconteceu silêncio no céu por quase meia hora. E o silêncio, todavia, em 2009 ainda não tinha acontecido o silêncio. E o silêncio acontece depois da dispensação da graça. Portanto, esse anjo forte, fazendo esse trabalho, entregando o título para um instrumento, não pôde ter acontecido isso antes.
porque isso corresponde, cabe, pertence à meia hora de silêncio. É por isso que tem-se que ter cuidado como pegar um extrato, pegar uma mensagem desse tempo, que é uma mensagem que pertence à dispensação da graça, porém, que traz a revelação, porque essa mensagem trouxe a revelação do que ele estaria fazendo numa nova dispensação. Tem-se que ter cuidado com isso, porque, olhem isto, olhem. Vocês se lembram que ontem nós falamos de pessoas que passavam à frente recebendo o Senhor? Mas ele diz que esse benefício, ele usou uma outra palavra aí, no lugar de benefício, já não era eficaz. Não tinha eficácia, porque não estava... O irmão Branham aí está vendo tudo isso, e nesse tempo não estava no trono de intercessão nesse tempo. Portanto, essas pessoas têm de passar pela tribulação para serem purificadas. E até aí está... Agora, vejam. E aí elas estavam recebendo o Senhor. E se vê que elas estavam recebendo o Senhor, ou seja, o cumprimento da sua vinda na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Porém, muito mais marcado aí se diz, de uma forma assim muito mais marcada para perdão de pecados e tudo isso, se diz assim. Mas olhem, se uma pessoa está dizendo que o título de propriedade foi trazido à Terra desde 63, 1963, ao 74, que foi dado para o irmão William, e que toda essa mensagem é o título de propriedade sendo falada, toda essa mensagem, ele falou isso, que ele está dizendo aí que o título está nos escolhidos, e isso é uma profecia, porque ele está profetizando. Então, quando essa pessoa deu o passo para receber a Cristo como seu Salvador, não é eficaz para ela, porque ela está crendo que ele já estava fora do trono de intercessão. Porque quando ele desce, baixa para trazer o título, é porque ele já não está no trono de intercessão. Portanto, não é eficaz esse passo que ela deu, não é eficaz de colocar os pecados no trono de intercessão, estava se adiantando. Portanto, essas pessoas têm de passar pela grande tribulação para serem purificadas. Não lhe é eficaz esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é eficaz para ela, porque ela já estava dizendo que estava fora daí. E quando recebeu e passou adiante, foi batizada na água, nas águas, e todos esses passos, ela estava fazendo isso hipocritamente, então, porque se já estava dizendo, falando que o título estava na terra, então isso não lhe é contado como que ela recebeu a Cristo na sua primeira vinda, e terá que dar a sua vida na grande tribulação. Por isso é muito importante colocar o que é que fala na página 254, quando essa noiva, esse grupo, possa tomar a palavra e colocá-la bem, colocá-la direito. Então, partirá. O que é que ela partirá? O que é que o melhor que uma espada parte? É a palavra. Bom, e tem algo aí muito bom para continuar abundando sobre isso, e o qual é o tempo para que o povo esteja vendo. Esse é o tempo para que o povo esteja vendo essa segregação pelo anjo, e diz que o povo estará fazendo isso. Isso que está acontecendo neste tempo não for isso, segregação pelo... Isso é uma segregação e já se fala como ela é. Tu pertences para cá, e tu pertences para cá, tu pertences para cá. E tarde, cedo ou tarde, terão que reconhecer isso. Tarde ou cedo reconhecem a posição, e cada um vai lutar, vai batalhar por obter a posição e os benefícios
de cada grupo. Assim que aqui tem um grupo que sabe onde está, e na América Latina também, o grupo de escolhidos, de predestinados, dos eleitos, que serão transformados, que verão a ressurreição sendo cumprida no meio deles e estarão no meio de nós, no nosso meio assim, dessa forma. Não pensem ou creem que vai ser algo assim. Pode aparecer alguém caminhando por aí no meio. E quem é que está empurrando para cá para escutar também? Deixa ele passar, parece que ele é novo aqui. Coisas desse tipo, na simplicidade normal. Mas esse aqui não é fulano? E continua se espalhando essa voz. Olha, parece que eu vi um outro aí que se parecia com fulano, com ciclano, e com outro, e com outro. Mas lembre-se que tudo isso vai ser em tempo de aperto, de perseguição, onde... Aí é onde eu tenho falado, tenho dito, o dos walkie-talkies, desses radioamadores, isso se ouve assim de uma forma... Mas isso tem digamos, como é isso, tem um cumprimento. Eu me lembrei quando Ana também, nós lembramos de tanta coisa aí, os pouquinhos que nós falamos, eu e a Ana, eu tinha levado uns rádios, walkie-talkies para Monte Rei, todo o percorrido, porque às vezes eles me deixavam isolado, retirado aí no outro quarto, e ele, tu já dormiste, já foste, tu já comestes, e nesse momento foi que eu estava lá embaixo com eles falando, e ele, olha, parece que ele vai falar pelo rádio, e se aproximou do balcão. Benji, onde é que tu estás? Eu estou aqui. E com quem? Com Javier e Ana. Com Javier e com Ana. Está bem. Tá bem, tá certo. E depois me diz, ele me fala. Benji, com quem tu estás? Vem pra cá. Muito bem, então. Mas vem pra cá. O irmão William dizia que tá tudo certo, mas vem pra cá. Venha pra cá. O irmão William não queria, né? Que ficasse lá. E veio esses cuidados que ele tinha. O doutor William cuidava todo o tempo. De olho no irmão William, a Ana estava falando. Muitas outras coisas também, que ele sempre me cuidava, sempre me guardava. E a gente, agora a gente vê tantos cuidados que ele tinha. Vê? Não era em vão, como ele falava. Se é que Deus estava, Ele mesmo cuidando do ministério. Porque vejam que depois tu me passastes aquela anotação, tem uma diferença aí em alguma coisa, porque quando Jesus diz que o Espírito deixou e ele se sentiu sozinho, mas mais adiante vinha e diz que um anjo fortalecia. E isso está muito bonito. Ou seja, que mesmo que às vezes você se sinta em algum momento da sua vida que se sente sozinho, aí é quando mais está. Mandou um anjo. Pode mandar quantos anjos? Milhares, milhões de anjos, só por causa de um. É porque esse um é muito importante para ele. Ou seja, você nunca se degrade, se menospreze, se minimize, se menospreze, essas coisas, né, de se menosprezar, porque estaria menosprezando ao próprio Deus. Não pode, ao contrário, quando se sentir mais só é quando Deus mais está com você, quando se sentir só. Ou seja, nunca se sinta assim desse jeito. Sempre pense que tudo opera para o bem. É quando mais Ele está conosco. Olhem, Ele esteve o tempo todo com a Maria espiritual, o tempo todo vigiando o seu caminho, o seu caminhar, o tempo todo o tempo. Tanto assim que no final, espera um pouquinho, me dá um pouquinho mais de tempo, Senhor, porque aqui falta mais alguma coisa aqui, todavia eu tenho que voltar. Estavam esperando que ele volte para terminar o seu trabalho, ele já voltou e terminou o seu labor. Já voltou e terminou. Isso que eles estão dizendo está certo, mas é que já se cumpriu isso. Ele já veio, já voltou, cumpriu aquilo que ele tinha que fazer e Deus já levou esse véu de carne. Olhe como tudo se cumpre assim de uma forma simples, normal. O importante é olhar por trás do véu. E já querem ver a Paulo,
aos apóstolos, a Paulo, olhem por trás do véu, querem ver Martim, Colombo, Lutero, Martin, Wesley, os do irmão Branham, querem ver o irmão Branham, olhem por trás do véu, querem ver o irmão William, vejam por trás do véu, porque todos os profetas se reúnem nesse, tal como se reuniam em Jesus, os profetas do Antigo Testamento se reuniram em Jesus. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde. E em frente, nesta terceira etapa, esse é o tema de hoje, a terceira etapa. Que Deus os abençoe grandiosamente, como sempre dizemos, os amo e vocês também me amam. Os amo em amor divino, e a todos os da América Latina, ao missionário Miguel Bermudes Marinha, todos os irmãos lá. Que Deus abençoe grandiosamente a todos.